Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Assim, pleiteou o advogado da verdade, fiel entre infiéis, leal entre desleais. Achava-se ele como o representante de Deus, e sua voz era como a voz do céu. Não havia temor, tristeza ou desânimo nas suas palavras ou aspecto. Forte na convicção da inocência, revestido da armadura da verdade, regozijava-se em ser filho de Deus. Suas palavras eram uma aclamação de vitória por sobre o troar da batalha. Ele declarava ser a causa a que dedicou a sua vida, a única que nunca poderá falhar. Embora ele perecesse, o Evangelho não pereceria. Deus vive e sua verdade triunfará. Nunca antes aquela multidão havia ouvido palavras como essas. Elas tocaram uma corda que vibrou até no coração dos mais endurecidos. A verdade clara e convincente derribou o erro. A luz brilhou na mente de muitos que mais tarde seguiram alegremente os seus raios. As verdades expostas desse dia estavam destinadas a sacudir as nações e a perdurar através de todos os tempos, influenciando o coração dos homens quando os lábios que as haviam proferido estivessem silenciosos na sepultura de um mártir. Nunca antes ouvira Nero a verdade como a ouvira nessa ocasião. Nunca antes os enormes crimes de sua vida tinham lhe sido dessa maneira revelados. A luz do céu penetrou nos recessos da sua alma, poluída pelo pecado, e ele tremeu com terror ao pensar em um tribunal perante o qual ele, o governador do mundo, será finalmente citado, recebendo suas obras a justa sentença. Temeu o Deus do apóstolo e não ousou passar sentença contra Paulo, contra quem nenhuma acusação pudera ser sustentada. Um sentimento de temor restringiu por algum tempo o seu espírito sanguinário. A solidão dói ao coração humano. Nós não fomos criados para viver sozinhos. Mesmo antes do pecado, Deus já havia declarado que não é bom que o homem viva só. Mas Paulo estava abandonado em Roma. Os seus amigos mais próximos o haviam deixado. Ele reclamava a ausência de alguém que estivesse ao seu lado, que pudesse dar-lhe suporte, que pudesse ser um auxílio em quem ele pudesse confiar. Agora, devia comparecer diante do homem mais poderoso da terra de então, acusado de um crime terrível, o crime de conspirar contra a cidade de Roma, de estimular as pessoas a atearem fogo à cidade. Na verdade, Paulo não tinha essa culpa. Foi o próprio Nero quem cometeu o crime. Mas aqueles que se opunham ao cristianismo espalharam esta notícia ruim para que os cristãos fossem exterminados da face da terra. Lá estava Paulo, diante de Nero, que não tinha mais nenhum resquício de justiça ou de bondade no seu coração, certo de uma condenação iminente, e sozinho, sem ninguém que o ajudasse, sem ninguém que o apoiasse, sem nenhum advogado, sem ninguém com quem pudesse compartilhar, pelo menos, um olhar. A solidão é dolorosa. Paulo estava no momento mais doloroso da sua vida, certo de que nenhuma justiça lhe seria feita,
mas não tinha a presença de nenhum amigo, nenhum advogado que lhe defendesse a causa, ninguém que pudesse estar do seu lado. Os olhares de todos estavam cravados na figura de Paulo. Buscavam encontrar nele qualquer vestígio de crime. A condenação parecia absurdamente certa. Chegou a hora de Paulo falar, mas quando Paulo teve a oportunidade de apresentar a sua própria defesa, por incrível que pareça, o seu pensamento não estava voltado para ele mesmo. Diante dele estavam pessoas importantes, o próprio homem mais poderoso do mundo de então, e seria aquela talvez a única, ou quem sabe a última oportunidade de salvação para aquelas pessoas. Esquecendo todo o perigo que o ameaçava, usou aquele momento tão solene para apresentar um poderoso discurso em favor de Jesus Cristo, em favor do seu sacrifício, da sua graça, da sua oferta de salvação e misericórdia, e fez um apelo veemente para que aqueles pecadores abrissem o coração para Jesus e aproveitassem a oportunidade de salvação que Deus colocava diante deles. Embora parecesse que Paulo estava só, os anjos o assistiam. O Espírito Santo estava presente ali. O Espírito Santo tomou suas palavras e as usou de tal maneira e com tal poder que elas tocaram todos os corações que encontravam-se presentes naquela audiência. Mesmo as pessoas mais duras. Hoje as nossas considerações estão baseadas no capítulo 48 do livro Atos dos Apóstolos. Neste capítulo, nós lemos assim: quando Paulo foi intimado a comparecer diante do imperador Nero para ser julgado, sentia a perspectiva de sua morte próxima e certa. A séria natureza do crime de que era acusado e a animosidade que prevalecia contra os cristãos ofereciam pouco terreno para a esperança de um desfecho favorável. Havia entre os gregos e romanos o costume de permitir ao acusado o privilégio de contratar um advogado para pleitear seu benefício perante as cortes de justiça. Mas quando Paulo foi chamado perante Nero, ninguém se aventurou a funcionar como seu conselheiro ou advogado. Nenhum amigo lhe esteve ao lado, nem mesmo para preservar um relatório das acusações apresentadas contra ele, ou dos argumentos que usou em sua defesa. Não houve entre os cristãos de Roma quem viesse à frente para estar a seu lado nessa hora de prova. Um único relato certo dessa ocasião é dado pelo próprio Paulo, em sua segunda carta a Timóteo. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, escreveu ele. Antes, todos me desampararam. Que isso não lhe seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Paulo perante Nero, como se salienta o contraste? O soberbo rei, diante de quem um homem de Deus devia responder por sua fé, tinha alcançado o mais alto poder terreno, autoridade e riqueza, bem como as mais baixas profundezas da iniquidade e do crime. Em poder e grandeza, ele não tinha rival. Ninguém havia que pusesse em dúvida a sua autoridade, nem que lhe resistisse à vontade. Reis depunham as coroas a seus pés. Exércitos poderosos marchavam ao seu mando, e as insígnias de seus navios significavam vitórias. Sua estátua foi erguida nas salas dos tribunais, e os decretos dos senadores e as decisões dos juízes eram apenas o eco da sua vontade. Milhões se curvavam em obediência às suas ordens. O nome de Nero
fazia o mundo tremer. Cair em seu desagrado era perder a propriedade, a liberdade e a vida. E a sua carregada fisionomia era para temer mais que a pestilência. Sem dinheiro, sem amigos, sem conselho, o idoso prisioneiro estava perante Nero. A vida de Paulo tinha sido de pobreza, abnegação e sofrimento. Não obstante a persistente difamação, opróbrios, maus tratos com que seus inimigos tinham procurado intimidá-lo, destemidamente mantivera no alto o estandarte da cruz. Como seu mestre, tinha sido um errante sem lar, e como ele, vivera para abençoar a humanidade. Como poderia Nero, tirano caprichoso, licencioso e apaixonado, compreender ou apreciar o caráter e os intuitos desse Filho de Deus? O vasto recinto foi invadido por uma multidão ávida e inquieta, que se comprimia e acotovelava para ver e ouvir tudo o que ocorresse. Os grandes e pequenos ali estavam, os ricos e os pobres, os doutos e os ignorantes, os orgulhosos e os humildes, todos igualmente destituídos do verdadeiro conhecimento do caminho da vida e da salvação. Os judeus apresentaram contra Paulo as velhas acusações de sedição e heresias, e tanto judeus como romanos o denunciaram como tendo instigado o incêndio da cidade. Enquanto insistiam nessas acusações contra ele, Paulo conservava uma inquebrantável serenidade. O povo e os juízes olhavam para ele com surpresa. Tinham presenciado muitos julgamentos e olhado para muitos criminosos, mas nunca tinham visto um homem apresentar um aspecto de tão santa calma como apresentava o prisioneiro perante eles. Os olhos perspicazes dos juízes, acostumados a ler o rosto dos prisioneiros, pesquisavam em vão a fisionomia de Paulo, a fim de descobrirem alguma evidência de crime. Quando lhe foi permitido falar em sua própria defesa, todos escutaram com ávido interesse. Mais uma vez, teve Paulo a oportunidade de erguer perante uma multidão maravilhada a bandeira da cruz. Contemplando a multidão diante de si, judeus, gregos, romanos, juntamente com estrangeiros de muitas terras, o espírito se lhe agitou com um intenso desejo da salvação deles. Perdeu de vista os perigos que o cercavam, o terrível destino que parecia tão próximo. Via somente a Jesus, o intercessor, pleiteando perante Deus em prol dos homens pecadores. Com eloquência e poder mais do que humanos, Paulo apresentou as verdades do Evangelho. Apontou a seus ouvintes o sacrifício feito pela raça caída. Declarou que um preço infinito foi pago pela redenção do homem. Foram-lhe providos os meios para participar do trono de Deus. Não puderam resistir à força das palavras que Paulo apresentava no discurso em que fazia em sua defesa. Era a oportunidade de graça e de salvação para aqueles homens. Por um momento, os acusadores se calaram. Por um momento, Nero passou a refletir sobre a sua própria vida. Por um momento, ele olhou para sua conduta pecaminosa e percebeu que, a despeito do seu cargo e poder, ele era diante de Deus um pecador que carecia da graça dos céus. Por um momento ele compreendeu que ele haveria de um dia comparecer diante do tribunal de Deus e haveria de responder por seus atos, por suas escolhas. E ele temeu e, por ora, não ousou apresentar nenhuma acusação contra o apóstolo. Algumas considerações sobre
a leitura de hoje. Tenhamos em mente que o momento mais difícil, o momento mais escuro da noite, pode ser o momento mais precioso em que Deus opera de maneira mais poderosa, se nós permitirmos que isso aconteça. Então, não lamente as circunstâncias que te envolvem. Deixe Deus operar por você e em você. E você vai ver que quanto mais difícil for a circunstância, de maneira mais poderosa, Deus haverá de atuar. Há momentos em que nós nos sentimos sozinhos e desamparados, mas nunca estamos sozinhos. Deus não nos abandona. Ele promete estar conosco em todos os momentos. Paulo estava desamparado por pessoas, mas não pelos céus. Deus estava junto dele. Quando você se sentir sozinho e desamparado, olhe para cima. Enxergue a presença de Deus. Se apegue à sua graça. Tenha certeza de que os anjos dos céus são enviados pelo Senhor para estar ao seu lado. De que o bendito Consolador, o Divino Espírito Santo, está junto de você. Que mesmo que todos te desamparem, mesmo que a tua própria mãe te abandone, Deus, ainda assim, permanece junto de você. Outra lição importante que a leitura de hoje nos traz é que não importa quem você é, o poder que você detém aqui nesse mundo, no fundo, não passa de um pobre ser humano, um miserável pecador, carente de perdão e graça, e precisa de salvação. Todos carecemos de Deus. O poder acaba, a glória passa, a vida termina, e a pergunta é: como estamos diante de Deus? Diante dessa realidade, a causa mais urgente é nos entregarmos a Jesus Cristo. Precisamos mais do que nunca olharmos com misericórdia para as pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes nós temos medo, julgando que as pessoas que estão perto de nós são muito importantes para ouvir o Evangelho. Mas não existe nada mais urgente do que levá-las a enxergar Jesus e se entregarem a Ele. Deus se encarregará dos resultados. Quando tudo parecia perdido, por algum tempo, a sentença deixou de ser executada, porque Deus operou em prol do seu Filho. Hoje também não há causas perdidas para Jesus. Deus ainda opera em favor daqueles que lhe amam. Nosso grande problema não é a ausência de Deus, é que nós perdemos Deus de vista. Nós olhamos para nós mesmos e deixamos de enxergar a grandeza de Deus. O que fez diferença na história de Paulo naquela hora é que, a despeito de tudo estar ruim, Paulo não olhou para si, mas olhou para cima. E a presença de Jesus, a graça de Jesus, encheu o seu coração e atuou na sua vida. Olhe para Jesus, a despeito daquilo que te envolve. Em Jesus, você vai encontrar resposta, solução e bênção para todos os problemas e circunstâncias da sua vida. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.